Atividade extraveicular é o nome que é dado a toda vez que uma pessoa sai de uma estação espacial ou de uma espaçonave e fica em ambiente espacial. Mas você deve conhecer essa atividade extraveicular pelo nome mais popular dela, que é spacewalking, ou as caminhadas espaciais que os astronautas da Estação Espacial Internacional fazem. E aqui você pode me perguntar, o que é a Estação Espacial Internacional? Mesmo que você já tenha ouvido falar dela, talvez você não faz ideia de por que ela foi feita. Ou você pode me perguntar se a gente tem uma estação espacial que a gente construiu para os astronautas irem lá e fazer alguma coisa, por que eles saem dela? Vamos conversar um cadinho? No dia 18 de março de 1965, o astronauta russo Alexei Leonov foi o primeiro ser humano a realizar uma caminhada espacial. Essa caminhada dele durou cerca de 10 minutos e ela foi exatamente para testar como seria uma caminhada espacial, quais seriam as dificuldades que seriam enfrentadas, trazer esses dados de volta para missões futuras e, obviamente, a missão principal, que era ser a primeira vez que um ser humano faria uma caminhada espacial. Essa caminhada dele durou cerca de 10 minutos. Atualmente as caminhadas espaciais duram entre 5 horas até 8 horas. Para explicar por que os astronautas da Estação Espacial Internacional fazem isso, para que eles saem da estação, primeiro a gente precisa compreender o que é a estação. A Estação Espacial Internacional é um laboratório que foi construído com esforço internacional, principalmente entre Estados Unidos e Rússia, mas também com vários outros países participando dessa construção, e a ideia era criar um laboratório de microgravidade e também um lugar para que a gente possa fazer experiências em ambiente espacial. Além disso, a Estação Espacial Internacional também serve para futuras missões para Marte e para a Lua, para ser um local de testes e também para servir de base, assim como ela serve para desenvolvimento de novos equipamentos e novas tecnologias que vão ser usadas aí na exploração espacial. Se você já se deparou internet afora aí com um vídeo, por exemplo, de astronautas mostrando como a água se comporta no espaço, ou astronautas dando cambalhota no ar, experimentando aquele ambiente praticamente sem gravidade, aquilo que você está vendo muito provavelmente foi gravado dentro da Estação Espacial Internacional. E aquilo costuma gerar um pequeno erro conceitual que as pessoas têm, que é a ideia de que não existe gravidade no espaço. Antes de mais nada, vamos corrigir este engano. No espaço existe sim gravidade, tanto quanto ou até mais do que a gente experimenta aqui na Terra. Se não existisse gravidade no espaço, a gente não tinha sistema solar, a Lua não girava em torno da Terra, a gente não tinha uma galáxia, porque a gravidade é quem executa um papel importantíssimo para manter essa coesão. Então, se a Lua está orbitando ao redor da Terra, se a Terra orbita ao redor do Sol, e se a gente tem vários planetas orbitando ao redor do Sol, é porque tem sim gravidade no espaço. E a gravidade, como eu já falei em alguns vídeos aí, ela é uma força de longuíssimo alcance. Não é como a força nuclear forte e fraca, por exemplo, que vai atuar em eventos ali menores do que o tamanho de um átomo. A gravidade atua em sistemas astronômicos. E a Estação Espacial Internacional está orbitando entre cerca de 300 e 400 quilômetros acima do Sol da Terra. Então, ela experimenta sim a força gravitacional e a aceleração que ela experimenta não é tão diferente dessa que você experimenta no seu dia a dia. Se esse é o caso, por que então que os astronautas estão flutuando no espaço? E por que a gente tem esse erro comum de pensar que no espaço não tem gravidade? Vamos pensar no seguinte cenário. Eu pego uma pedra e atiro ela para frente. Agora eu pego essa mesma pedra e atiro novamente com um pouco mais de força. A pedra, nos dois casos, caminhou um pouco nessa direção tangencial, que é essa direção para onde eu arremessei a pedra, e depois ela caiu no chão porque ela foi sendo atraída pela Terra. Agora vamos imaginar que eu arremesso com um pouco mais de força. Essa pedra vai caindo cada vez mais longe de mim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse braço magrelo pelo braço do Hulk. E aí a gente fala pro Hulk atirar essa pedra com bastante força. O que vai acontecer é que ele vai aplicar uma força tão grande na hora desse lançamento que quando essa pedra sair da mão dele, ela vai ter uma velocidade tangencial, que é essa velocidade na direção onde ela foi lançada, ela vai ter uma velocidade muito grande. Ela vai continuar sendo atraída pela Terra, só que ela vai demorar cada vez mais para cair. E se o Hulk arremessar com força suficiente, vai chegar um ponto em que essa pedra vai cair e nunca vai cair. Basicamente, a pedra aqui vai estar tentando cair e vai estar errando. E é isso que a Estação Espacial Internacional faz, assim como todos os satélites que a gente coloca em órbita.
Só que, obviamente, no caso da Estação Espacial Internacional e dos satélites, a gente não tem um Hulk arremessando aqui e a gente nem joga a partir de um canhão e torce pra gente jogar com força suficiente. O que é usado nesses casos são sistemas de propulsão, que são foguetes e espaçonaves que a gente vê sendo lançados aí em filmagens, e se você for uma pessoa muito sortuda, talvez você já tenha visto isso presencialmente. Espero que um dia eu tenha essa experiência. No caso da Estação Espacial Internacional, é ainda um pouquinho mais complicado, porque ela é realmente uma estação, ela não é um satélite que a gente coloca. Embora normalmente a gente já imagine os satélites muito menores do que eles são de fato, a Estação Espacial Internacional é muito grande. Ela hoje tem a medida de aproximadamente 109 metros por 73 metros. Vamos medir aí em Cristos Redentores. Ela tem basicamente aproximadamente 3 Cristos Redentores de comprimento e 2 Cristos Redentores de largura. Então, como você pode imaginar, ela não foi arremessada inteira através de um foguete, porque isso seria praticamente impossível. Se possível, seria muito caro e muito complicado. Ela foi construída já no espaço. Foram sendo lançados em diversos anos, obviamente, os módulos da Estação Espacial Internacional, em colaboração aí com diversos países, e esses módulos foram sendo lançados aí com o passar do tempo e eles vão sendo acoplados e montados, enfim, é como montar um Lego gigante, só que no espaço, porque é muito mais fácil do que você montar isso tudo aqui na Terra e lançar isso depois. E a Estação Espacial Internacional também não está lá à deriva em órbita no espaço, ela tem sistemas de propulsão que é exatamente para controlar a altitude necessária para diversos procedimentos que eles vão fazer e também para dirigir ela, porque ela pode a todo momento ser atingida por pedaços de meteorito ou então por entulho espacial que foi deixado lá, porque a gente tem hoje uma camada de entulho espacial. Então a Estação Espacial Internacional também tem sistemas de propulsão para ser dirigida constantemente lá no espaço. Como a Estação Espacial está constantemente caindo e errando, da mesma forma os astronautas que chegam na Estação Espacial Internacional também estão caindo e errando. Então, se você está dentro de um ambiente que está constantemente caindo e você também está constantemente caindo, quando você olha em volta, parece que você está flutuando. E de fato, fisicamente, você está flutuando, mas não é por ausência de atração gravitacional. É exatamente graças ao fato de que existe atração gravitacional que a gente pode ter esse ambiente de microgravidade. E é isso que é um ambiente de microgravidade. É um lugar que a gente tem hoje no espaço, onde a gente consegue realizar experimentos que vão ser sistemas que não têm a presença da força-peso. Uma coisa que muita gente já me perguntou é, se tanto os astronautas têm massa quanto a Estação Espacial Internacional tem massa, eu vou começar a falar ISS, de International Space Station, porque Estação Espacial Internacional não é muito grande para ficar repetindo o tempo todo. Me perguntaram então por que se a lei da gravitação universal diz que massa atrai massa, por que os astronautas não são constantemente colados à ISS? A questão é exatamente essa. A gravidade da Terra continua atuando tanto sobre os astronautas quanto sobre a ISS. Então a atração gravitacional que eles sentem da Terra é muito maior do que qualquer força que ele pudesse exercer um sobre o outro. Porque a massa da Terra é mais de 10 elevado a 20 vezes maior do que a massa da ISS e a massa dos astronautas. Uma outra pergunta comum é, se a Terra está num movimento de translação de mais de 30 km por segundo, por que a Estação Espacial Internacional não observa a Terra viajando assim? Essa pergunta novamente é respondida pelo fato de que, devido à atração gravitacional, a Estação Espacial Internacional também compartilha desse movimento da Terra. Então, se a Terra está fazendo isso aqui, a Estação Espacial Internacional não fica para trás. Ela também compartilha desse movimento por causa da inércia. Já em relação à rotação da Terra, a ISS faz um movimento de rotação completo na Terra a cada 90 minutos. É isso mesmo, a cada 90 minutos a Estação Espacial Internacional orbitou ao redor da Terra uma vez. Isso significa que os astronautas veem 16 dias e 16 noites cada vez que nós vemos aqui na Terra um dia. Então, devido a essa localização da Estação Espacial Internacional e também a essa dinâmica que ela tem em si, que é o fato de estar em órbita ao redor da Terra, a gente tem ali um ambiente para fazer experimentos que não são possíveis de se fazer aqui na Terra. Por exemplo, se a gente quer ver como seria o crescimento de uma planta num ambiente sem gravidade. Aqui na Terra não dá pra gente fazer isso, porque a gente não tem dispositivos antigravitacionais. E isso muito provavelmente é fisicamente impossível de se fazer. Mas se a gente vai, por exemplo, enviar seres humanos para outros planetas, a gente precisa saber como fazer alface crescer num ambiente livre da gravidade da Terra. E como não dá pra gente testar isso aqui na Terra,
a gente tem a Estação Espacial Internacional, onde dá para fazer esse experimento. Da mesma forma, a Estação Espacial Internacional permite que a gente faça experimentos para saber como o corpo humano reage a um ambiente de microgravidade. Como que os nossos músculos se comportam uma vez que você tira essa força-peso. Como que o nosso coração vai se comportar a partir do momento que você coloca o ser humano naquele ambiente que não é o ambiente terrestre. Existem medicamentos que são desenvolvidos lá, que são testados por lá, porque lá você pode fazer um crescimento, por exemplo, de uma proteína sem uma direção preferencial, que acontece aqui no caso da Terra, que é a direção do chão. Você pode produzir isso na Estação Espacial Internacional. E esse tipo de ambiente que a ISS permite fazer esse desenvolvimento, fazer essas pesquisas, pode ajudar a gente a desenvolver drogas para tratar diversas doenças, por exemplo, o câncer. A ISS também permite experimentos com fluidos, por exemplo, para saber como fluidos se comportam na ausência de uma direção preferencial. Tudo isso é juntar conhecimento para que a gente possa usar posteriormente aqui na Terra. Esses são, assim, uns pequenos exemplos do tipo de pesquisa que pode ser feito lá na ISS. E a forma como isso acontece não é a gente enviar os pesquisadores para lá para ver como isso tudo vai se desenvolver. A ISS, por exemplo, na época que o astronauta brasileiro Marcos Pontes esteve lá, tinham mais de 80 experimentos acontecendo na ISS inteira. A tripulação que está por lá, que vai sempre variando, alguns vão para ficar alguns dias, outros vão ficar alguns meses, tudo vai depender da missão em si. Essa tripulação é quem vai cuidar de fazer esses experimentos. Então os cientistas que vão competir aí, eu não sei exatamente como funciona esse processo, mas eu acho que tem a ver com a colaboração que aquele país deu para a ISS naquele ano, enfim. Os cientistas que vão enviar seus experimentos para lá vão ter contato com a tripulação para que a tripulação faça os experimentos e colete os dados para enviar de volta. E aí a gente desenvolve pesquisa de base, tendo algumas pessoas lá na Estação Espacial constantemente. Eu não vou me aprofundar aqui nesses experimentos específicos que os astronautas fazem lá, porque nem mesmo eles sabem desses experimentos específicos. O que eles fazem é coletar dados que algum pesquisador que está aqui na Terra mandou para ser feito o experimento por lá. Então, normalmente, o que eles vão estar fazendo lá é trabalhar como os braços e olhos dos pesquisadores que estão aqui na Terra. Então é muito difícil eu trazer aqui para vocês quais são as 80, 100 pesquisas que estão acontecendo nesse momento lá na Estação Espacial Internacional. Se algum de vocês souber de um lugar interessante para olhar detalhadamente essas pesquisas, que eu acho que provavelmente não vai ter, porque deve também ter segredo, deve ter... Eita, esqueci o nome disso. Deve ter cláusulas de sigilo em relação a esses experimentos, mas se você souber de alguma, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, que vai ser bem interessante. Uma das coisas que acontece é que alguns desses experimentos vão envolver expor alguma coisa, pode ser uma bactéria, ou enfim, algum ser, ou algum sistema físico, expor esses sistemas ao ambiente espacial para ver o que acontece ao longo de certo tempo. Por exemplo, hoje você consegue assistir imagens ao vivo da ISS, porque um experimento é ver exatamente como que a câmera vai reagir ao ambiente espacial. Por que a gente precisa disso? Exatamente para poder fazer exploração espacial, para poder mandar sondas para outros planetas, para poder mandar satélites, enfim, para poder explorar o nosso universo. Essa é uma das coisas que a gente tem por lá também. Não são só experimentos acontecendo dentro da ISS. Tem experimentos que estão acoplados fora da ISS. E é aí que entram as spacewalks, ou as caminhadas espaciais. Os astronautas que estão lá na ISS, eles não estão lá de férias, deitado, brincando de ficar sem peso. Eles trabalham duro, praticamente o tempo todo que eles estão lá, eles estão trabalhando, estão mexendo com os experimentos, estão cuidando dos sistemas da ISS, estão vendo se está tudo ok, estão mexendo com softwares para otimizar alguma coisa ou outra. E uma das coisas que eles fazem são as longas caminhadas espaciais para exatamente realizar esses experimentos. Uma outra razão pela qual eles podem fazer essa caminhada espacial é para fazer reparos ou upgrades, no caso, melhorias para a própria estação. E ali a estação, se você precisa fazer um conserto nela, por exemplo, você não vai trazer ela para a Terra de novo, aquele bichão de 400 toneladas para a Terra, consertar e mandar de novo, né? Muito mais fácil você pegar um ambiente espacial, fazer com que os astronautas saiam lá, obviamente com toda a devida proteção, e que eles façam essa manutenção, esses reparos e esses desenvolvimentos para melhorar a estação lá no espaço mesmo. Por mais que seja extremamente complicado fazer isso lá no espaço, ainda é menos complicado e menos trabalhoso do que trazer a ISS de volta. Porque aí você vai parar todas as pesquisas que estão acontecendo, você vai atrapalhar toda a coleta de dados e vai ser extremamente... Eu diria que é praticamente impossível a gente trazer esse objeto de volta
para colocar aqui na Terra e depois enviar de novo. Uma outra razão é também para desenvolver nova tecnologia. Como eu já disse, ela serve de base para futuras missões de exploração espacial. Então, os astronautas da ISS também saem eventualmente para construir novos equipamentos. Por último, uma outra razão pela qual os astronautas fazem as spacewalks, as caminhadas espaciais, é para reparar ou mexer, fazer um upgrade em outros satélites. Uma pergunta que obviamente vai surgir nos comentários é: se a ISS é esse bichão gigante que está girando ao redor da Terra, por que quando a gente tem fotos da Terra, a gente não vê a ISS? Por uma razão que eu já expliquei em outros vídeos, que é, se você tem uma foto com uma resolução em 4K, que é uma resolução excelente, que consegue pegar informações detalhadas das imagens, se você tem uma foto com essa resolução tirada do espaço da Terra, 100 metros são menos de um pixel. Então, toda a Estação Espacial Internacional, quando você tira essa foto, ela vai ser representada como menos de um pixel. Nesse caso, ela não vai ser representada, porque se é menos de um pixel, ela vai estar sendo incorporada à cor de qualquer que seja o lugar onde ela está passando naquele momento. É pela mesma razão que a gente não vê os satélites quando a gente tira essa foto da Terra, é pela mesma razão que a gente não vê todo o entulho espacial que a gente sabe que tem ao redor da Terra, exatamente porque a Terra é muito grande e às vezes é difícil para as pessoas entenderem o quão grande a Terra é de fato. Então um objeto de 109 metros por 73 metros percorrendo a Terra aí não é grandes coisas quando você compara com a Terra. Mas é um objeto que é grandioso, é o maior objeto em ambiente espacial colocado pelos seres humanos e é uma grande conquista para a humanidade. Primeiro porque é um esforço internacional. Para começo de conversa, os principais parceiros aí na construção da Estação Espacial Internacional foram os Estados Unidos e Rússia. E como você deve saber, Estados Unidos e Rússia ainda têm uma relação que não é totalmente amigável, né? Embora a gente já passou do período de Guerra Fria aí. Além disso, vários outros países já colaboraram aí, tanto no envio de módulos, quanto na construção da ISS, quanto fornecendo recurso. O próprio Brasil, como eu já disse, já enviou pesquisas para serem feitas lá e enviou o astronauta brasileiro Marcos Pontes. E tudo isso mostra como que essa busca pelo conhecimento que gerou a Estação Espacial Internacional tem essa capacidade de unir aí nações em torno do futuro da humanidade, em torno de algo melhor para nós. A ISS é também aí uma evidência do poder do conhecimento científico, porque graças ao desenvolvimento da ciência, a gente tem um objeto muito maior do que um prédio que está orbitando a Terra, onde a gente pode fazer pesquisas com ambiente de microgravidade. Então a ISS mostra pra gente aí todo o poder do conhecimento científico e tecnológico e, principalmente, tudo que a busca pelo conhecimento humano é capaz de gerar. E embora ela seja muito pequena para aparecer numa foto da Terra inteira, ela é grande o suficiente para você ver ela a olho nu se ela estiver passando pelo campo de visão de onde você estiver no momento. E não é muito difícil você ver ela, primeiro porque, como eu disse, ela é bem grande. E segundo, porque hoje em dia tem aplicativos que te ajudam a saber onde ela está passando nesse momento e até você colocar alarmes para te avisar quando ela for passar perto do local onde você está. Eu não vou recomendar aqui nenhum específico, primeiro porque eu não conheço as empresas, então eu não vou me vincular a nenhuma aqui, e também porque eu não vou ficar fazendo merchan de graça aqui. Mas é só você ir ou na Play Store, ou na iStore, na Apple, não sei, na loja de aplicativos aí do seu celular e procurar por ISS. Vai aparecer vários aplicativos, tem um que é muito interessante, que além dele te permitir colocar alarmes para te avisar quando a ISS estiver passando, ele ainda te permite ver a imagem das câmeras que estão na ISS apontando para a Terra. Eventualmente essas transmissões que a ISS faz podem ficar pretas, mas é porque, como a Terra é esférica, não dá para você fazer comunicação de rádio o tempo todo. Então, eventualmente, essas comunicações de rádio enviadas pela ISS não vão chegar na base da Terra aqui para poder transmitir. Mas na maior parte do tempo você consegue ver essas imagens e é muito interessante. Se você achou interessante essa informação, eu quero pedir a vocês que considerem colaborar com o Primata Falante. Eu estou migrando de plataforma que eu usava antigamente o Apoia-se, eu estou usando agora padrim.com.br/Primata Falante. E nesse processo de migração, muita gente costuma sair, por diversas razões. Talvez a pessoa apoiava e depois, quando eu avisei que eu vou trocar de plataforma, a pessoa não se interessa tanto mais por apoiar o canal. Pode acontecer. Então, nesse momento, eu preciso muito que você, que há muito tempo fala, eu quero muito ajudar o canal, um dia eu vou ajudar. Esse é o momento em que eu peço para você considerar me apoiar aqui no Primata Falante. Se você quiser também me apoiar de outras formas,
acesse aí o endereço que eu vou colocar aqui na descrição, que é primatafalante.com/apoiar. Eu acho que é isso mesmo. Se não for isso mesmo, o link certo vai estar aqui na descrição. Lá tem diversas formas pelas quais você pode apoiar o meu trabalho. Depósito bancário, PayPal, Padrim, até Bitcoin, embora eu não use muito Bitcoin porque eu não entendo muito, tá? Mas se for o que você quer, tá lá disponível também. E se você já é meu apoiador, primeiramente, muitíssimo obrigado por tornar meu trabalho possível. E segundo, por favor, cancele seu cadastro no Apoia-se e se cadastre lá no padrim.com.br/primatafalante, que é onde eu vou começar a usar a partir de agora. Se você gostou do assunto desse vídeo, eu vou recomendar você também que conheça o Space Today do Sérgio Sacani, onde ele fala dessas spacewalks, por exemplo. Eu tô aqui falando da parte física, de como funciona isso por alto, mas ele fala inclusive das spacewalks, né, das caminhadas espaciais específicas, o que foi feito, quando que estão acontecendo. Ele transmite lá ao vivo esses eventos, por exemplo, quando a ISS vai passar, enfim. Vale muito a pena você acompanhar o canal do Sérgio. Sérgio, grande abraço para você aí. Espero ter trazido informações interessantes para vocês a respeito da ISS. O recado do vídeo de hoje era esse. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.